Olá, eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre o cognitivismo. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença do Wilson Sérgio de Carvalho, que é doutor em psicossociologia. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer é meu, Mariane. Vamos lá. Vamos lá. Bom, professor, quais são as origens da ciência cognitiva? Eu já começo Direto. direto, né? Então, só vou voltar um pouquinho, acho que é legal que a gente examine o conceito de cognição. Por Muita favor. gente associa a cognição só como inteligência. Na verdade, é um pouco mais amplo. Cognição é um todo psicofuncional que vai envolver percepção, entendimento, relembrar, aplicar isso na prática. Ela envolve, portanto, processos associados à memória, aprendizagem, planejamento. Então, assim, a gente entende que o ato cognitivo é um ato que é todo multifuncional. Ele mexe com muita coisa, né? O termo cognição é um termo guarda-chuva que envolve linguagem, aprendizagem, memória, muita coisa. Então, Sim. não é só inteligência em si. Entendido aí o conceito de cognição, vamos falar um pouquinho então sobre teoria cognitiva. A gente está falando aí de um movimento, né, muito novo, assim, meados da década de 50, que reuniu profissionais de informática, psicologia, antropologia, e que se propuseram a entender o seguinte, né? Como o computador pensa. Basicamente isso, como é que é o processamento, né, de informações, a estruturação de informações no computador, na máquina. Só que ao tentar entender como é que o computador pensa, decodifica a linguagem, resolve problemas, armazena e produz informações, se entendeu o seguinte, que essa metáfora computacional serviria para o entendimento do computador biológico. Ou seja, ao tentar entender como o computador pensa e ajudá-lo a pensar, a lidar com problemas, a resolver situações, tomar decisões, etc., que isso poderia ajudar no próprio entendimento de como é que o cérebro humano funciona. E isso foi a grande sacada do movimento cognitivista. Começou-se a entender vários processos melhor, né, de entender como é que o cérebro lida com problemas, lida com situações, ao tentar ajudar o computador a pensar. Basicamente, esse foi o movimento aí, né? E a partir disso você vai ter vários avanços aí interessantes na época, no âmbito da inteligência artificial, no âmbito da psicologia da aprendizagem, no âmbito do estudo da neuroplasticidade cerebral e por aí vai. E a gente vai falar exatamente disso agora. A gente Diga. quer saber como é que a ciência cognitiva contribui para o estudo da aprendizagem humana. Então, a ciência cognitiva, então, se propôs a pensar como é que se dá o input, quer dizer, a entrada de informações, né, no computador, Sim. como é que se dá todo o processo de estruturação, de processamento dessas informações e a saída, o output dessas informações. Pois a mesma lógica foi pensada no campo do aprendizado humano. Como é que se dá a gente confunde muitas vezes a aprendizagem com memória, né? A memória é só a retenção de informações. A aprendizagem está muito mais ligada à mudança, né? Quando se fala em aprender, se fala, na verdade, em você ter, digamos assim, entender aquilo que você está memorizando, compreender aquilo e aplicar na prática. Eu diria até que a aprendizagem está muito ligada à ideia de mudança. Se nada mudou, então não houve aprendizagem, só memorização. Porque se você dominou um novo conceito, você traz aquilo para a vida, você passa a enxergar melhor alguma coisa, ler um texto de forma diferente, olhar a realidade de forma diferente. Se você não tinha habilidade de andar de bicicleta e aprendeu, então mudou, um novo comportamento entrou. Então, se não há mudança, não há aprendizagem. Então, no caso, o cognitivismo pegou esse próprio processamento do computador para entender como é que o ser humano aprende, como é que se dá essa entrada de informações, né? Como é que essas informações são guardadas, memorizadas, trabalhadas, e como é que se dá a saída disso em termos de comportamentos, de habilidades, de valores que são adquiridos. Isso vai trazer mudanças de ordem atitudinal, né? Você aprende alguma coisa, você repensa que se o teu caminho, se a tua postura era correta ou não, comportamental, a mesma coisa. Sim. Então, ou seja, foi certamente assim um avanço no sentido de compreender esse processo de aprendizagem a partir da estruturação de informações que chegam e que tipo de output a gente tem com isso. E a partir daí, como tornar uma aprendizagem mais eficaz, mais objetiva, né? Do ponto de vista didático, né? Do ponto de vista pensando a realidade de cada aluno, porque ninguém aprende da mesma maneira. A aprendizagem Sim. é um processo individual, único, né? A gente já falou disso, mas eu acho importante reafirmar, né? Quais são os principais avanços que a ciência cognitiva trouxe para entendermos a aprendizagem?
Olha, se a gente pensar, por exemplo, na inteligência artificial, né, cada vez mais avançada hoje, né, você consegue, através da inteligência artificial, fazer com que o computador jogue xadrez, com que ele construa um texto, com que ele faça uma síntese de um filme. Parece atividade simples, mas não é. Isso implica aí numa série de processos, né, que são fantásticos e que podem ajudar o homem. É claro que, como qualquer ferramenta, pode ser mal ou bem utilizada, né? Você pode pegar a inteligência artificial para colar, né, para deixar que o computador faça por você, ou usar aquilo como forma de te ajudar a pensar, a estruturar, a elaborar. Não é uma informação mais estruturada, mais facilmente acessada. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, em maiores entendimentos sobre a plasticidade neuronal, a ideia de que o cérebro ele é plástico, né? Ele é flexível, ele lida com várias situações e vai mudando ao longo da nossa vida, né? Especialmente a partir das interações sociais que a gente tem, né? Como tornar uma didática, como eu disse, mais eficiente, mais eficaz a partir do modo de pensar de cada aluno, que aí vai ter essa coisa de ajudar o aluno a pensar sobre como ele pensa. A refletir como você aprende, digamos assim, não só o aprendizado em si, mas como você aprende. E, professor, como os modelos cognitivos têm sido aplicados na pesquisa sobre a aprendizagem humana? Então, vamos lá. Sobre modelos cognitivos, quando a gente pensa em termos de cognição, a gente tem dois modelos mais básicos. Primeiro, falando sobre modelo, o modelo é sempre uma aproximação da realidade. O modelo nunca é a realidade em si. Se eu faço um mapa para você chegar na minha casa, esse mapa é um modelo. E por mais bonitinho que eu desenhe, por mais que eu coloque referência, faça até tridimensional, em escala, não é a realidade em si. Ele é uma forma de permitir que eu entenda melhor uma realidade, que eu raciocine a partir dali, mas a gente sabe que não é. E que não tem modelo perfeito, não existe modelo padrão. Aliás, o ideal de um modelo é que ele seja adaptável. Quanto mais adaptável ele é, mais você consegue trazer para a tua realidade e trazer do teu jeito, da tua maneira de entender melhor. Então, existem dois modelos assim mais característicos na teoria cognitiva. Um modelo de resolução de problemas e um modelo de entendimento de conceitos, vamos pensar assim, né? Então, a ideia de um conceito-chave, vamos pensar aí, o entendimento do que é o amor, né? As suas diferentes expressões, o entendimento da complexidade do que significa amor. Então, se você pensar numa criança, né, o entendimento do amor ele vai se complexificando à medida que ela vai crescendo, então ela vai tendo um entendimento cada vez maior sobre isso. Mas a ideia de como trazer o conceito, como trazer as possibilidades de entendimento desse conceito, como é que ele se aplica, né? Isso é um exemplo claro aí desse modelo conceitual, ou seja, entender como é que o ser humano ele adquire conceitos e passa a pensar a partir dos mesmos e que tipo de reverberação isso tem em termos de comportamento, atitude, etc. Um outro modelo bastante interessante é o de resolução de problemas. Então, veja bem como se aproxima da programação do computador. Então, traga um problema, aí você tem um reconhecimento desse problema, a estruturação desse problema, o que ele está pedindo, a seleção de algum tipo de estratégias, né? Primeiro delineio várias estratégias, depois seleciono uma, depois vejo a aplicação, como é que essa estratégia funcionou ou não, e analiso os resultados, e se for positivo eu vou manter, se não for vou fazer algum tipo de estrutura de mudança. A mesma lógica de programação que você vai programar o computador, você vai dizer, se A for B, então faça isso, se não for, então faça aquilo, né? Então é o que eu digo, é você pegar a mesma lógica computacional e pensar a partir daí um entendimento melhor de como funciona o processo de aprendizagem do cérebro humano. É a mesma coisa? Evidentemente que não. Mas é uma maneira de ajudar, através de modelos, ajudar as pessoas a pensar. Tem muita gente que aprende melhor com algum tipo de modelo. Você vê, olha, como é que eu resolvo esse problema aqui? Olha, letra para um lado, letra para o outro, no final multiplico por -1, resultado. Então você tem uma estruturação, é o que na matemática a gente chamaria de fórmula de cálculo. Né? Não quero só a resposta, eu quero saber como é que você chegou nela. Porque às vezes você pode ter chegado na resposta por acaso. Aí quando você pega a fórmula, você vê inconsistências. Olha, aqui você deu sorte, porque não era isso não. Mas tudo bem e tal. Então, você vê como a pessoa está estruturando aquilo ali. E um pouco do que o computador tem que fazer, né? Você tem que dizer... Só que o computador é burro, você tem que dizer passo a passo. E o homem ele consegue criar, adaptar, né? A aprendizagem humana é fantástica, né? Professor, quais são os desafios enfrentados pela ciência cognitiva no estudo da aprendizagem e como superá-los? Então, vamos lá. No caso da ciência cognitiva associada à aprendizagem, a ideia não é decoreba. A ideia não é dar respostas prontas. É ajudar o sujeito a entender como ele aprende. Então, por exemplo, tem gente que gosta de aprender passando a limpo.
né? Como se você estivesse escaneando ali Sim. mentalmente a matéria, né? E na hora da prova a pessoa até vê a página onde estava lá. Tem gente que gosta de estudar, de aprender ouvindo, grava a aula do professor, escuta várias vezes. Ele mesmo repete, no dia da prova ele escuta a voz dele falando. Tem gente que gosta de estudar com música, tem gente que gosta de estudar em determinado local. Então, quando eu estou propondo assim, eu perguntasse a você, né? Como é que você estuda? Como é que é o teu processo de aprendizagem? O que funciona melhor para você? Eu estou te levando a uma reflexão de como você aprende. E se você entendeu que eu aprendo melhor com música, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor desenhando, com esquemas, com desenhos, enfim, eu vou dando a você não o peixe, eu estou dando a você a vara de como pescar, entendeu? Então, eu penso que a cognição aplicada à aprendizagem, ela se propõe um pouco a isso, ajudar o aluno a aprender como ele aprende. E isso é mais difícil, é muito mais fácil quando você dá um questionário pronto para decorar, ou né, coisas já apontadas, do que você desafiar o aluno, de que você dá sei lá, uma oficina para que ele possa tentar construir por ele mesmo alguma coisa. Você desafia o aluno de alguma maneira, coloca lá uma tempestade de ideias, né, um brainstorm. Tudo isso eu estou, de alguma maneira, favorecendo a que o aluno pense por ele próprio, chegue às suas conclusões, entenda o que funcione mais e ele vai usar isso na vida, não só em sala de aula. Então, acho que o desafio do professor é estar atento, digamos assim, àquilo que o aluno já sabe, para partir daí fazer novas conexões, né? Porque uma das coisas que a cognição vai trazer, o cognitivismo, é a ideia de que o aprendizado ele é estruturado, né? Eu vou do mais simples ao mais complexo. Primeiro você aprende análise gramatical, depois função sintática, primeiro adição e subtração, depois multiplicação e divisão, né? Então, assim, a ideia de que você vai construindo esse aprendizado aos poucos, a partir do que o aluno já tem, sempre provocando esse aluno e trabalhando com essa ideia de aprender a aprender. É por aí que a gente vai trabalhando. Não tem fórmula certa, tem possibilidades, estratégias, mas é sempre pensar o que funciona melhor para aquele aluno. Bom, professor, o papo tá maravilhoso, enriquecedor, mas chegamos ao final. Verdade. Pois é. E eu gostaria de agradecer você pela presença e também pelo conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. Eu sei que é bom dura pouco, não tem jeito. Pois é. Bom, é isso. Chegamos ao final, mas eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos vocês. Até a próxima!